Sibélio Jovem Leal é mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Desenvolve estudos e pesquisas com as temáticas de gênero e religiosidade afro-indígena e brasileira. Foi bolsista de iniciação científica PIBIC-CNPq. Integra o grupo de estudos de gênero e sexualidade Flor e Flor, vinculado ao Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba. Atua como professora do ensino público estatal no momento ODR. Participa assiduamente de ativismos feministas e pela diversidade cultural e é membro integrante do projeto Catálogo Geral de Manuscritos Avulsos e em códices referentes à história indígena e escravidão negra no Brasil. Primeiro lugar, boa noite, pessoal. Eu quero agradecer o convite de Arthur, do ministro PIBIC, e também do professor Cícero, e parabenizá-los pela iniciativa, certo? É necessário que realmente a gente tenha esses trabalhos que integrem a universidade à escola, certo? Até mesmo os alunos acabam se instigando, se incitando ainda mais a entrar no bloco científico da universidade, certo? Então, assim, Arthur me veio com a proposta de fazer uma palestra sobre a temática de gênero, e ele mesmo não sabia que eu já estava trabalhando, realizando algumas palestras e algumas escolas aqui, não só de Campina Grande, mas também da outra cidade. Já fui palestrar em Galândia, em Xinanã, São José da Mata, que é onde realmente eu moro e trabalho muito, na Escola José de Leão, dei palestra também aqui no ensino de Alima, certo? E as minhas palestras envolvem a temática de gênero e sexualidade na nossa sociedade. Como o próprio Arthur falou, eu fui aluna da UFCG de graduação em História e de pós-graduação mestrado da UFCG. E nessa minha graduação, eu inseri um grupo denominado Flor e Flor, Estudos de Gênero. Então, por ser a única educadora do grupo, ou seja, trabalhar na escola, trabalhar na educadora do grupo, eu ensino na universidade, sou professora acadêmica, eu fiquei responsável por realizar essas palestras. Então, eu faço uma atividade do Flor que intercalou bem com o desejo dos meninos do convite, certo? Então, assim, é importante a gente ter essas discussões, porque eu não sei quem fez Enem aqui. O terceiro ano, com certeza, então, assim, essas discussões que a gente faz para além dos conteúdos que são trabalhados durante o ano letivo, facilitam e aumenta a sua compreensão sobre a sociedade. Porque são temas cotidianos que, consequentemente, sempre caem em vestibulares, no quesito de redação. Não é isso? Quem é que consegue fazer uma redação, por exemplo, do Enem, sem ter conhecimento histórico? Possivelmente porque extremamente perdido. Certo? Então, buscar o conhecimento, além dos conteúdos que estão nos livros ou das aulas ministradas, é imprescindível para quem deseja realmente se aprovar no vestibular ou fazer uma boa redação, certo? Mas muito mais do que fazer uma redação é a própria questão da vida. Você ter como posso dizer, mas uma reflexão sobre questões sociais do seu cotidiano. Então, essas palestras, essas conversas, não palestras só, porque eu não só vou falar e vocês ouvirem, vocês também vão, nós vamos conversar, vocês vão intervir, certo? Arthur me perguntou sobre a dinâmica do livro. E hoje, eu disse o seguinte, não, eu quero falar, e vocês ficarem dormindo, vocês já que a gente tem que trabalhar aqui, e para não ficar chato quando eu estiver falando o que quiser, intervir, fazer questionamento ou um apontamento, não serve aí. E falo, da vez, ok? Agora sim? Bem, meu nome é Sibélio, né? Jovem Leal, pessoal. Até meus amigos, muitos pensavam que era brincadeira do meu sobrenome, Jovem Leal. Não era adjetivado, mas só que quando eu fui para a minha defesa de dissertação que eu coloquei lá no quadro, meus amigos falaram, Jovem Leal? Eu não quero Jovem Leal mesmo, realmente o nome é adjetivado, Jovem Leal. Aí vocês, onde vocês verem esse sobrenome, para não se esquecer de mim, né? Então, primeiro ponto, como a
disse que partiu de um momento aqui, uma turminha de cerimônias de trabalho, mas é o questionamento que muita gente faz durante a vida e não tem a oportunidade de dialogar com ninguém sobre isso. Né? De já pensar os valores humanos, valores para homens e mulheres, como já predeterminados, naturalizados. Ou seja, você já nasce pronto e acabado. E não se questione quanto a esses valores. Certo? Então, quando Arthur me convidou, ele disse que partiu de um questionamento da turma, uma inquietação com relação ao filme Para Eu Mulher Macho, né? Que fala da grandiosa Anaí. E esse filme não só envolve gênero, mas também envolve muita sexualidade. Bastante. Tanto que o grande estigma que ela sofreu foi em termos da sexualidade transgressora que ela praticava. Não é isso? E normalmente os questionamentos que envolvem gênero também envolvem sexualidade. Então, a conversa que nós vamos ter hoje vai envolver tanto uma quanto outra coisa. Para que a gente possa entender de uma forma mais completa o que é ser homem e o que é ser mulher na nossa sociedade. Certo? Então, quem aqui já ouviu falar uma coisinha chamada gênero? Nós, seres humanos sociais, somos inseridos no gênero, culturalmente. Mas o que é isso? O que é o gênero? Para vocês entenderem melhor, coloco a definição aqui. E se quiserem perguntar posteriormente, certo? Gênero é um conceito útil para explicar muitos dos comportamentos de mulheres e homens em nossa sociedade. Ele se refere às relações entre mulheres e mulheres, homens e homens. Todas essas relações criam várias desigualdades, não só relações sexuais, não. Relações no convívio cotidiano, certo? Todas essas relações criam várias desigualdades, fazendo com que algumas tenham mais poder sobre os outros, sendo considerados mais importantes e respeitados na sociedade, gerando uma hierarquia entre si. Portanto, o gênero é construído culturalmente. Mas aí eu vou perguntar a vocês. Quem aqui pode me dizer o que é ser homem? Eu sou mais sábio, sim, das espécies humanas ser masculino. O que é ser mulher? Também das espécies humanas ser mulher? Então vamos ver assim. Na fala dele, fica mais ou menos assim. Ser homem é nascer homem. Mulher é nascer mulher. Sim, o que é que torna uma espécie homem? O que é que caracteriza o homem? A sociedade tem o peixe. A sociedade tem o peixe. Não, fisicamente, né? Tem o peixe. Mas tem várias mulheres que se sentem. As características biológicas, As características biológicas, mais pelos, e a mulher. Quais são as características biológicas? Sexo, vagina, gestação, né? Amamentação, tal, beleza. Sempre seriam os biológicos. E os culturais? Vamos lá. Tudo bem. E se eu olho para o corpo de duas pessoas e eu não estou vendo questões físicas muito parecidas e tudo mais, eu não consigo muitas vezes distinguir-las. O que eu não poderia distinguir? Hã? Uma casa.
Tem algum? É errado, né? Não é roqueiro. Quando é? É quase que. Assim. E mulheres? O público é maior, mais mulheres. Veja bem. Isso que vocês aumentaram aí, realmente, são diferenças que existem em corpos biológicos. Certo? O fato de homem ter crença, né, a vagina, e tudo é amamentar, o homem, tudo é sair com todas as meninas, que é da primeira, né? Normalmente não é isso, quando a mulher sai com vários homens, ela é chamada de quê? Vadia, galinha, safada. E o homem? E o homem? E não ficar com no mínimo 3 mulheres, você vai o quê? Aí você me diz, isso, essas características que vocês falaram aí, para além das biológicas, depende de vagina de gestação, a gente nasce com elas, com esses desejos. Será que nós mulheres, quando nascemos, já queremos ser mães domésticas vivendo no privado? Não. E os homens poderem ter a vida pública deles, poderem sair, se divertir, se pegar todas as meninas, tal, garanhando e tal. Será que a gente vendo essa situação, a gente não iria querer também ter uma certa liberdade? Tanto pessoal quanto privado? Então, me diga uma coisa. Se a gente nasce pronto para relação a isso, por que tem mulheres que transgridem essas normas? De ser doméstica, de arrumar casa, ter filhos, não poder estudar, como eles não podem, mas não deixam. Os pais não deixaram. E se eu disser a vocês que nós não nascemos homens nem mulheres, nós nos tornamos homens e mulheres. A sociedade constrói. A sociedade constrói. Culturalmente. Vocês sabem o que é cultura? Sabem o que é cultura? Nós somos os únicos animais culturais. Quando eu falo nós nos diferenciamos dos outros animais porque somos racionais, não é só por isso. Mas é porque nosso poder de reflexão faz com que nós construímos uma cultura. Instituímos formas e maneiras de ser. Você já viu o cachorro adestrando o outro? Dizendo o que ele deve fazer? Você já viu um gato dizendo para outro que não pode copular? Ou seja, não tem uma relação de copulação com os gatos em cima das telhas? Já viu? Eu nunca vi isso. Mas nós temos lugares, instituições que dizem que a mulher pode se vestir de tal maneira para ela não ser escrava. Nós temos também determinados discursos que dizem que a mulher não pode sair para beber e pá. É feio, isso é vadia, isso é para homem. Nós temos determinados valores que dizem que o homem, ele não pode lavar louça. E o homem, ele não pode vestir saia. Vocês não sabem, vocês estão aproveitando. E quando os corpos de vocês estão lavando louça. Quem aqui faz atividades domésticas dos homens? Agora eu tenho tempo. Eu quero uma pessoa em casa. Fica falando das habitações. Vocês apenas
funeral, em termos de relação sexual, e uma série de coisas mais. Na Suíça, homem veste saia. E ele nem assim é chamado de viado. Na nossa sociedade, se não sai de saia, ele é viado. Porque existem valores instituídos pela cultura. Valores são normas que são direcionadas ao ser, para que esse ser humano se adeque ao modelo de sociedade que é desejado. Ô Sibeli, existe um personagem, eu estou até dando uma assessoria a uma menina ali que está fazendo curta, e é sobre a história de Pedro Cancha, que é um personagem exótico da história de Campina. Acho que alguns dos meninos aqui conhecem, mora aqui no Mendes. Pedro Cancha chocava a sociedade de Campina Grande nos anos 70, que é uma era de liberdade sexual, mas em Campina, a Marcel Pinheiro ficava chocada quando Pedro Cancha andava pelo centro de Campina com saia. E Pedro Cancha, o cara olha para ele, ele é um machão, parece aquele gaúcho tradicional, mas Pedro Cancha de saia. E isso chocava a Campina Grande. É um personagem que está esquecido e a gente está tentando um documentário para resgatar esse personagem da história de Campina. Interessante, não sabia, tá vendo esse personagem aqui no pé? Aí eu vou aprendendo cada vez mais. Cada palestra que eu vou aprender mais, pode crer. Usava saia. Adorei, eu quero assistir esse documentário. Pode crer. Então, aí, nós já temos um personagem histórico aqui em Campina Grande que na década de 70, que não era uma época que aceitava tudo passivamente, e questão já transgredia certos valores. Nós mulheres, quais mulheres aqui que estão de saia? Nós estamos de calça. Até a década de 60, a mulher que veste calça é considerada masculina. Desse jeito, estigmatizada, era motivo de chacota para a sociedade. Né? Nós não podíamos usar saia. Para a novela da lá. Essa época pega o final do século XIX e do século XX. É muito boa a novela. Alguns eventos que passam bem contextualizados. Certo? Nós hoje utilizamos. Por quê? Porque isso não é biológico. Porque isso é cultural. E como a cultura fala nisso, se transforma. Nossos valores, nós hoje mulheres podemos ser representadas. Nós temos uma presidenta. Desde 1889 nós nunca tivemos uma presidenta. Sempre foram homens. Porque o poder público sempre está associado a um homem. Nós mulheres não. A mulher, ela pode ter desejo sexual? Não. Ela tem que ter no oculto, debaixo dos panos. Não se pode falar em ato sexual. Porque se ela falar, ela o quê? Quem assiste Gabriel lá? Assiste, gostou? Então, veja só. São adjetivos, são estereótipos, ou seja, modelos que são criados para não se inferiorizados como transgredidos a mulheres. Se cria em termos de gênero. O gênero é muito sério na sociedade. Porque é a partir do gênero que o preconceito se dissemina. Não só para as práticas de homens e de mulheres, mas principalmente para a sexualidade. Certo? Então, é importante, quando a gente utiliza o gênero, a gente utilizar a sexualidade. A Anaí deles foi realmente um motivo de espartafeira na sociedade. Horrorizou a época. Né? Ter um amante. E quantos homens têm amantes e mais amantes? Não, mas se ele está à feira, pode querer ela de continuar com ele. Porque ele está fazendo o papel dele. Né? Eu já escutei esses discursos. Minha mãe é na machista do meu pai. Eu jogava no futsal, minha mãe não estava assistindo. Meu pai saía de uma cidade para outra atrás. Eu assisti. Nenhum outro. Então, é muito complicado você tratar isso. Muitas crianças, aí você diz, mas como é que não pode ser biológico se
criança, muitos se apresentam como desejosos de práticas femininas. Pintar unha, vestido, da boneca. Aí você diz, desde criança, como é que eles não têm essa consciência? Mas o mundo está aí com uma série de possibilidades, com uma série de coisas, os anseios, os desejos, eles existem, eles acontecem. São imprevisíveis, a gente não tem domínio sobre eles. Eu não posso chegar para uma criança e colocar dentro da cabeça dela, você vai dizer isso, não posso tentar. Os desejos mais internos, mais profundos. E os desenhos que assistem. E se de repente a criança gostar mais de menino, gostar mais de brincar de boneca do que de carrinho? É porque vai ser viado? Como dizem, viado entre aspas. Estou ironizando, nem tentando depreciar o homossexual, não, peraí. Estou tentando dizer o seguinte: menino, pode ter desejo disso? Já está instituído que menino não pode brincar de boneca, que menina não pode brincar de carrinho, de bola. Quando uma mulher está grávida, está lá, há toda uma cultura esperando por aquele ser. Abraçar aquele ser que basta. Quando ela sabe que é menina, qual é a cor do enxoval que é que está quando sabe que é menino? Azul. O verde, quando está no meio lá, meio está amarelo. É quase branco. Aí, eu estava na barriga da minha mãe e eu nem sabia, não tinha nem a noção de que havia todo um enxoval rosa a me esperar. E aí, se de repente eu nasci, eu não quero isso não, um negócio de rosa, eu gosto mais de verde. Eu gosto mais de amarelo, eu gosto mais de azul, de preto. E aí? Mas ali já está esperando, já está pronto, já tem valores ali. Junto com aquele rosa ali, vem outros valores. Junto com rosa vem ser mãe, de casar, porque você tem um príncipe cantado nas histórias de casa. O príncipe cantado que está me salvar dessa vida sofrida. Vem novela mexicana e vem tudo de mal. Né? Nome não, nome é o quê? Mal. Cavaleiro de Zodíaco. Hoje é o quê? Ben 10. E é o herói. Ele é o herói. Ele não está esperando uma mocinha linda não para fazer o feliz. Está tomando para ele, tá? E aí? Como é que eu posso dizer que ele vai ser pronto e acabado para aquilo? Você já tem toda uma cultura esperando, formada ali de só. Você vai seguir isso. Porque se você não seguir isso, você vai sofrer. Preconceito. Você tem que ser assim. Se você não for assim, você é doente. Você tem algum desvio hormonal. É isso? Eu quero me dizendo. Eu vou dar uma surra nesse danado para eu aprender a gostar de mulher. Ou não é? Teve um menino em São José da Mata esses dias e o pai dela é extremamente grosso. Ele não é grosso normal, não. Caminhoneiro, normalmente mulherengo e tal. Eu não quero tornar estigmas em ninguém aqui, plantar, mas tem tudo isso. A menina estava namorando com outra menina. Ela foi e disse ao pai, falou para a família, a expulsada de casa. Exatamente. Só não dá nela, porque agora está ali marido da pena. Porque se der, se perde. Mas tem casos de meninas, por exemplo, que levam surras para aprender a gostar de homem. Há casos de meninas que levam surras para aprender a gostar de mulher. Como se fosse algo psicológico. Como se fosse algo medíocre. Tem gente que vai até na sessão de descarrego, sabe? Você está dominado pelo poder da automagia. Sabe? Não é não? Não já viu esses casos que é comum.
Muita gente já chegou falando, argumentando sobre isso, né? Passado por isso. Nós vamos fazer, bota lá, tome cachaça para Exu, para louco e não sai. Ainda continuo gostando de mulher de mulher, não. Vamos rezar, orar, porque realmente é uma pessoa que não sai. Mas vai dizer, sim. Então, se é cultural, eu posso, de repente, deixar pra lá. Esquecer isso. Não gostar. Leva pra igreja pra ver se não sai. Ela tá dizendo, leva pra igreja pra ver se não sai. Eu realmente faço preces, faz bis. Oxi, tem casos. Eu não sei se é porque eu moro em lugar mais rural, tem casos que nos são feitos novenas, depoimentos. Por baixo dos panos, a pessoa não sabe, mas quando você vai escutar, é porque ela está gostando de dar pessoas, ela tem que orar para gostar. Ô Sibeli, esse debate seu sobre essa questão da cultura, né? E aí a própria questão que é uma competência que a gente trabalha muito com o Enem, que é a antropologia. Por exemplo, né? Você falou de cultura, né? Quando a gente é criança, por exemplo, bola de gude é um evento cultural para crianças, não é? Por exemplo, se um senhor velho lá no calçadão, para a capaz do calçadão tem um velho de 70 anos jogando bola de gude. Culturalmente não é lógico, não é? Aí, por exemplo, é um debate que eles levam, inclusive com eles, a gente já fez esse debate em algumas folhas, acho que no começo do ano. Por exemplo, né, eles gostam muito dessas políticas. E o pior é que muitos dos meninos, na idade deles, escutam aqui, mas não aplicam isso na sua vida, ou pelo menos respeitam isso, né, Sibeli? Por exemplo, o professor Cícero saiu daqui mais tarde, passou ali na parada de ônibus, tinha uma mulher muito bonita, o professor Cícero colocou-a dentro do carro e foi para o motel. Ocorreu uma relação que lá. Ocorreu uma relação que lá. Vamos lá. A gente já discutiu isso. Mas vamos discutir isso na frente, Sibeli? A gente teve uma relação lá o quê? Culturalmente heterossexual. Se tivesse lá um soldado da polícia, tivesse entrado no carro e eu tivesse ido pro motel com ele. A relação foi culturalmente homossexual. Agora, eu passei lá e vi uma travesti. A relação era o quê? Aí, depende, né? Depende. Tá certo? Uma que eles levantaram um dia desse aqui, que eu achei interessantíssimo. Uma lésbica que se apaixona por uma travesti. A relação é o quê? Entendeu? Depende. É o depende que é a cultura, né? Realmente, porque assim, para se entender, a gente acaba classificando determinados estudos, certo? Pessoas. Então, o que é que acontece? Tem travestis que se tornam transgêneros, ou seja, fazem uma cirurgia para se tornar mulheres. Só que aí, quando o conceito de gênero é cultural, o que é que se aplica? Se é cultural, quando essa pessoa começa a se apropriar de características ou femininas ou masculinas, muitas vezes também se apresentar, se vestir, levar uma vida muito mais masculina do que feminina, né? Que não é regra, tem muitas pessoas extremamente femininas e muitos gays, homossexuais extremamente másculos, certo? O que é que se aplica? Como essa pessoa gosta de ser considerada? Travesti adora ser chamada de ela, ser mulher. Eu quero ser mulher. Eu posso ter um pênis, mas eu quero ser mulher. E outros dizem, não, eu quero continuar sendo. Quero continuar com o meu pênis, mas quero essas características de mulher. E outros, eu não quero. Eu quero realmente ter uma vagina. E o que é isso? Teve um caso no final desse que fez a cirurgia, depois quis fazer a cirurgia, e hoje nós temos um termo para não considerar homem ou mulher.
Já criou-se uma outra teoria pelo avanço da ciência que está se apresentando pelas pessoas mesmas, constroem esse tipo de vida, que é a teoria queer. Queer, que é estranho em inglês, e então a pessoa não só homem nem mulher, só queer. Tanto que eu promovi um evento agora e o pessoal não fez. Aí meu amigo disse, vamos fazer um teste homem e mulher. Homem é tal preço, mulher é tal preço. Eu disse, sim, se for fazer homem e mulher, também tem que colocar filho. Porque aí eu disse, passa por filho. Eu disse, o entretermos, nem outro. Certo? Então assim, depende de como aquela travesti quer se considerar. Normalmente nós sabemos que quando há o pênis. É uma coisa que eles podem querer pesquisar depois na internet. Passível, botar aqui. Aí vocês vejam o quanto que a cabeça da gente, eu tinha terminado. Teórica. A estudiosa dessa teoria é Bacira Ross. Pode colocar no Google que você E veja a vergonha que a gente passa, né, Sibeli? Eu já era professor de história há muitos anos, professor na especialização. Aí eu cheguei um dia, fui dar um curso de especialização a professores de João Pessoa. Aí no meio da aula, o debate, era uma turma só de professores. Aí o aluno gerou um debate. Olha, professor, eu sou da teoria queer. Aí eu, para não dar uma de burro, né? Eu disse, aí mudei o assunto. Não, você veja, porque é importante a pergunta e a dúvida. É por isso que um debate desse aqui é tão gostoso. Quer dizer, eu já tive não sei quantos anos de estrada como professor numa, como diz o pessoal, numa pós, né? Mas eu não sabia o que era teoria. E olha a vergonha que eu passei para esse aluno. A sorte que eu disfarcei lá, embromei, mas não sabia o que era. Quer dizer, eu poderia ter gerado um debate muito maior. Esse professor, eu sou adepto da teoria queer, e eu sei saber o que era. Então você veja o quanto que, de certa forma, eu perdi nessa aula. Né? realmente. Por falta de conhecimento. Aí, no caso, outra pergunta aí. O estigma é que você estaria praticando uma relação homossexual, certo? Porque culturalmente se criou esses conceitos para adequar as práticas neles. Então, assim, nós sabemos que se tornam mulheres e tudo mais, mas aí passou por uma transformação. Talvez para a sociedade mais à frente, né, que é um sonho e tal, mas possivelmente ter essa representação sexual e relacional, e não só pautada no gênero, na construção do padrão de homens e de mulheres, aí essa prática vai ser comum. Nem vai ser considerada normal, porque se você... Muitos dizem, mas é mulher para ser considerada dentro da normalidade. Muitos dizem, é homossexual. O importante é que quem pratica gosta de se trazer para a coisa. E que não desrespeita. Então, assim, no caso do professor, é uma pergunta interessante para não deixa de ser homossexual. Dentro dos conceitos que são criados, certo? Mas as práticas travestis seria uma relação porque ela se sente mulher. Porque ela se sente, realmente, mas aí ela vai saber de certa forma, mesmo que seja um transgênero, fez uma cirurgia. E mesmo se elas nas subjetivas, dentro do nosso estudo, dentro do estudo, ela vai ser considerada homossexual e não heterossexual. Veja ela se considerando, porque passou por um processo de É como outro debate, por exemplo, quando eles estão no segundo ano, essa experiência que eu tenho muito com o segundo ano, a gente quando está dando Revolução Francesa, aí a gente trabalha lá as conquistas da Constituição Francesa. Aí uma das conquistas é a figura do cidadão ativo e cidadão passivo. Aí gera aquela brincadeira na sala, e a gente vai discutir que lá na Revolução Francesa o ativo é o cidadão que vota e o passivo é o cidadão que não votava. Né? Aí a gente aproveita e pega a carona e vamos para gênero, né? A gente vive no meio de uma meninada que hoje tem a opção da internet, né?
E eu observo muito, por exemplo, Sibeli, em salas de bate-papo, né, onde as pessoas se afirmam muito, né, como, por exemplo, a gente, se eu entrar na sala de bate-papo aqui agora, eu vou observar, muitas pessoas vão se assumir lá como eu sou um ativo, muitas pessoas vão dizer o que é passivo. Aí eu pergunto, o que é ser ativo e o que é ser passivo? Será que as pessoas não estão no pé de igualdade? Porque a ideia realmente do ativo é aquele que penetra, e o passivo é o que é penetrado. Só que em relação sexual, tem pessoas que, consequentemente, sentem mais prazer com uma coisa ou outra. Por exemplo, tem muitos casais héteros que muitos homens adoram fio terra. O que seria fio terra? Ele se torna passivo. Então, tem um lado e outro. Dependendo do momento, das atitudes naquele instante, certo? Então, caracterizar uma pessoa que na figura do passivo tem. Mas tem muitos homens que dizem, ele já pegou vários homens, né? Como se diz, comeu vários homens. Mas ele, por ele ser o ativo, eu não sou gay. Eu fui ativo, porque eu comi. E a relação sexual com o homem, tudo que você com o homem, não querendo substituir. Não, você pode ser errado. Mas aí você dessa parte, de repente, ser homofóbico é bem contraditório. Você ficar com o homem, realmente você se ama é extremamente contraditório. Você querer reproduzir o tamanho de violência, mesmo praticando, se você está direito de também ser violentado. Certo? Então, está vendo como é interessante a questão do gênero ainda leva a sexualidade, é como se não tivesse. Porque parece que é na sexualidade onde nós nos firmamos enquanto homens, enquanto mulheres. Né? Porque dentro desse gênero vem uma norma para a sexualidade. Não é isso? Dentro da mulher, não, dentro do universo do que é uma mulher, dentro do universo do que é um homem, tem o universo da sexualidade. Um homem que gosta de carne, tem brincar de carne, tem cristianos, mais, ele tem que ser heterossexual. A mulher que veste a rosa e tudo mais, ela tem que ser heterossexual. Estão interligados. Veja só a questão do gênero e sexualidade. Existe grande parte, né, desse gênero, né? A parte da sexualidade define mais de 50% de todo o resto. A pessoa poderia ser de um gênero e praticar, por exemplo, uma mulher, né? Ela ter relações heterossexuais normais e mais ser do gênero, assim, vamos dizer, da vivência, da aparência, ter outra aparência, por exemplo, como homem, mas ela seria considerada como mulher do mesmo jeito. Isso, muito bem. Então, para esse ponto também. Isso mesmo, veja só. Há casos que tem homens que parecem extremamente feminados, se apresentam extremamente feminados, e são heterossexuais. E mulheres que também se apresentam masculinas e são heterossexuais. Certo? Tchau. Ele se veste de mulher, mas eu não sei se ele estiver casado com
exemplo, tem muitas drag queens, muitos homens casados com famílias que se vestem de drag queens. Quais são os shows de drag queens? Você sabe, não tem? Crossdresser, aquela crossdresser, igual homens que gostam. Crossdresser, homens só que gostam de se expressar bem. Por exemplo, tem pessoas, tem homens que adoram travestis, mas querem travestis para serem passivos. Só porque acham lindo o corpo feminino, porque acham lindo seios, mas que são gays. E adoram serem penetrados. Existem N fatores, N práticas sexuais. Eu não vou conseguir para vocês chegar aqui e dizer passar. É isso. É impossível. Meus desejos, eles acontecem. Ele é uma frase. Tem uma frase de Anthony Arthur, que é um grande teatrólogo. Ele diz o seguinte: não há nada mais anárquico e contraditório que os desejos. Ele só sintam-se à vontade do que ele fala. Não há nada mais anárquico e contraditório dos desejos. Nós não sabemos o que nós vamos desejar. Apenas acontece. Você pode se apaixonar. Quando eu digo a todo mundo, a gente não se apaixona por genitália. A gente se apaixona por pessoas. Então eu não posso forçar nenhum homem ou nenhuma mulher, da heteronormatividade, querer se apaixonar por outra mulher. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que sair praticando a homossexualidade ou a lesbianidade. Estou dizendo aqui que existe culturalmente uma forma instituída para os nossos corpos. Certo? Padrões, lugares, espaços. Que se você se deslocar você já sofre preconceito. Você já é violentado socialmente. E aí, você também começa a pensar sobre suas posturas, suas práticas cotidianas. E se adequar, tentar se adequar ou não, ou experimentar de vez todos aqueles valores. Certo? Só que aí, como eu disse agora, quando nós nascemos, que já temos toda uma gama de cultural, como esperantes, com ela vem a heteronormatividade. Se nasce com um bilauzinho, tem que gostar de uma vagina. Se você nasce com vagina, você tem que gostar de uma. Você não vai pensar que fica o ser humano com desejos. Você vai pensar que isso é o ser humano biológico, pronto e acabado para aquilo. Aqui é que está a diferença entre sexo e gênero. Para você ver que eles são diferentes, mas estão muito próximos. Vamos lá. O que é sexo? Olha lá, o conceito de sexo explica as diferenças entre macho e fêmea da espécie humana. Já é uma outra discussão em torno mais acadêmico sobre isso, porque eu não estou dizendo que nem o sexo mesmo é para definir macho e fêmea e tal, mas isso aí é mais para a gente. Certo? E para vocês que entram para a área de humanas, que entrar na área de história, serviço social e vice-versa, e assim por diante, poderem ter uma noção mais básica e já saber que existem teorias que isso nós estamos além disso aqui. Então, é a partir da observação e do conhecimento das diferenças sexuais que a sociedade cria ideias a respeito do que é homem e do que é uma mulher, o que é masculino e o que é feminino, ou seja, as chamadas representações de gênero. Ao homem, é permitido chorar? Brincadeiras de homens, brincadeiras de violência. Deus trancar o choro, pode chorar. Você chorava, eu vinha, menininha. Não é não? É fresco, é chorar assim. Se eu não chorasse, ele está chorando, começava a ser uma casada. A menina, se fosse batendo. Se dentro de uma confusão, eu obrigo a menina a bater a bicha é macho. Desse jeito. Diga se não é. E o sexo? O sexo. Vamos lá. Nós somos machos e fêmeas. Tem essa concepção aí. Tem a biologia. Biologista, a gente, corpo humano.
as outras espécies não têm padrões para o que ser macho e o que é ser fêmea. Mas nós temos padrões para o que é ser macho e o que é ser fêmea. Para nos tornarmos mulheres e nos tornarmos homens. Certo? Se tiver essa diferença entre sexo e gênero, aí é que tá. Qual é a relação entre gênero e sexualidade? Vamos lá. A nossa sexualidade também não é dada pela natureza. E é isso que eu estou falando desde o início. Certo? Nascemos com o sexo associado à genitália, vagina ou pênis ou e aí você vai decidir. E agora, se agora você vai desejar por uma, você vai desejar por mulher. Se repetir, eu gosto da minha vagina, mas eu desejo a mulher. E agora? Fica nessa questão. Por causa da cultura mesmo. Certo? Aí nós temos. Mas os nossos comportamentos, desejos e sentimentos têm uma ligação direta com a forma como as relações de gênero estão organizadas na sociedade. Assim, nosso meio cultural institui uma forma aceitável de praticar a sexualidade com base na heteronormatividade. Sabe o que é heteronormatividade? Uma norma que diz que homem tem que gostar de mulher e mulher tem que gostar de homem, certo? E tem outros termos, certo? No entanto, não existe uma única forma de viver a sexualidade. E essas várias formas também se modificam ao longo da história. E como é aceita essa história, pessoal? Hoje nós estamos num mundo mais liberal em termos sexuais que há 100 anos atrás. Algumas décadas atrás. 50 anos atrás, por exemplo. A minha professora, um professor mesmo disse que vou sair, como é o nome dele? Pedro Cancha, que se vestia de saia na década de 70. Isso era chocante, mas ainda hoje, se o homem sair de saia, também vai chocar a sociedade. 40 anos posterior. Aí você toca aí na questão da violência, né? A gente tem a mania de achar que a violência é só essa violência das armas, né? Isso. Do tiro, né? Você fala aí nessa violência social. Por exemplo, eu trabalho com educação penitenciária faz 17 anos e olha que violência do Estado. Quer dizer, as pessoas são presas porque cometeram um ato de violência, não é? As pessoas estão presas porque cometeram violência. Mas olha o Estado sendo violento. Por exemplo, no sistema penitenciário moderno, uma travesti, ela era para estar no presídio masculino ou feminino. E um queer, se ele cometer um delito, onde é que ele vai ficar? Quer dizer, se um queer, um menino aqui, por exemplo, existisse algum queer masculino aqui, e ele hoje cometesse um delito, matasse uma pessoa, ele ia ser colocado no presídio masculino. Aí quem passou a ser violento não foi ele não, foi o Estado. Porque se ele não tem definição para ele deveria ter uma prisão específica para os queers, né? Para os transgêneros. Eu tenho muitas apenadas, amanhã eu estou com elas de manhã, que elas estão extremamente masculinas. Com certeza elas tirariam a cadeia delas muito mais felizes ou sossegadas no presídio masculino. Mas e aí? Quer dizer, a cadeia reflete a violência da sociedade. Ela não respeita a opção cultural das pessoas. É como, por exemplo, vamos levar isso até para o campo religioso. Tem muitas penitenciárias onde a doutrina lá é protestante. E como é que fica o católico, o ateu, o bandista nesse sistema? Quer dizer, isso também é violência, pessoal. O debate de Sibéria leva também para a gente pensar as violências não armadas. Né? Que é o que Bourdieu chama de violência simbólica. Tá certo? Não, você estava falando desse ponto aí de presídio, travesti, essas coisas. Eu vi uma reportagem que um travesti protestou um bar, porque não deixou ele entrar no banheiro feminino. Mas se a mulher se sente à vontade de coisa lá,
Como é que fica esse negócio? E aí? Aí, deixa eu ver. Em alguns E ambientes. se os homens também não se sentem à vontade de ter no bar? Em alguns ambientes. Pronto. Normalmente, dependendo da agilidade, ele vai ter que ter a consciência do espaço que ele vai ter que ocupar quando não se tem uma opção que se adequa melhor a ele. Porque assim, tem determinados ambientes, em determinadas cidades, onde já são 3 opções de banheiro. Um banheiro unissex, banheiro masculino e banheiro feminino. O mix. Né? Quer dizer, você está fazendo uma proposta aí, indireta no seu discurso, interessante para o futuro. As futuras gerações terão que, numa situação dessa, ter ambientes mix. Ou seja, no bar, por exemplo, a gente chega hoje no restaurante, tem a área do fumante e do não fumante. Se eu quiser, eu não fumo, mas eu posso querer a área do fumante. Eu tenho que pagar o preço de aguentar o cheiro do cigarro. Já que quem fuma quiser vir para a minha área, vai ter que pagar o preço e não aguentar ficar sem fumar. Quer dizer, isso foi um avanço para a sociedade, mas não foi. Mas durante muito tempo o fumante frequentava o mesmo canto do não fumante e vice-versa. Mas avançamos. É lei agora. Quer dizer, o que você está levantando futuramente pode virar o quê? Com certeza, né? Eu tenho uma imagem aí que eu vou mostrar para você mais à frente de uma outra possibilidade também que foi instituída para a empresa, certo? Deixa eu ver aqui. Como o tempo já está correndo, certo? Como o tempo já está correndo, eu vou nesse ponto aqui, da lesbo-homotransfobia. O palavrão, não é isso? É um palavrão. Veja só, o que seria então a lesbo-homotransfobia? De acordo com a heteronormatividade, qualquer outra prática que seja existente ou atuada pelas pessoas, elas vão provocar aversão, fobia social. Fobia é medo, certo? Então, medo da sociedade com relação a elas. Então, a nossa sociedade, enquanto heteronormativa, ela também é transfóbica, certo? Então, a lesbo-homotransfobia é uma série de atitudes e sentimentos violentos a lésbicas, homossexuais, transexuais, travestis e transgêneros, que resultam em práticas de antipatia, desprezo, aversão, violência, seguida de assassinatos e medo para com a população LGBT, certo? Então, LGBT, porque há sempre uma discussão em torno desses siglas, porque muitas lésbicas reclamaram que não vinham na frente dos gays. Os movimentos, vai ser os movimentos sexuais que discutem isso. E ainda tem às vezes o S no final, que é o simpatizante. Então, normalmente estou tirando, colocando GLBTT. Bissexuais, que seriam então simpatizantes aí, e travestis transgêneros, certo? Então, é essa lesbo-homotransfobia que se leva a certos casos de violência, principalmente aqui na Paraíba. Nós somos, eu acho que é o 7º estado mais homofóbico do Brasil. Nós chegamos a cometer crimes de homofobia muito maiores do que São Paulo, com uma população maior. Os crimes de homofobia que acontecem lá, totalmente essa população é ínfimo para o tanto que acontece aqui, com relação ao que acontece aqui, certo? Uma chamada que eu achei bem interessante de mostrar a vocês no jornal que a Paraíba registra 15 crimes homofóbicos em 6 meses. Eles deram um ranking do Nordeste, gente. Mas isso está atrelado a uma coisa, a questão cultural, principalmente. O Nordeste é um dos estados mais machistas, certo, do Brasil. Porque é aquele estado que o cabra tem que ser arretado. Significa andar com o facão, né, pendurado na cintura. É arretado. Você não pode deixar de mulher não, se é feminino. Assim, normalmente. Não querendo naturalizar essa prática. Mas, historicamente, se construiu essa ideia. E a gente caminha numa velocidade que em outros lugares não tem, em termos de chegada de imigrantes e tudo mais, não possui essa questão cultural tão arraigada como aqui. Tanto que, principalmente, a Paraíba, os índices
discriminação. Isso é cultural, isso não é biológico. Certo? Isso aí. A homofobia, isso é aquela que mata. A homofobia é o que o professor falou aí. O próprio gay, ele é desrespeitado socialmente, institucionalmente, pelo Estado, burocraticamente. Mas isso também é homofobia. Quando você xinga outros dentro da sala, por ter essa orientação sexual diferente, sim, a sexualidade, ela não é postura para plural, nós temos a lesbianidade, a homossexualidade, certo? Travestis, e você vai dar escola. Aí eu quero aquilo lá, não é opção. Sexualidade é construção cultural, construção social. Nós construímos a nossa sexualidade a partir das nossas vivências, das nossas relações, das nossas experiências. Certo? Então, era muito fácil se fosse opção. Quem queria ser gay? Quem danado ia querer ser gay para sofrer dos filhos que sofrem? Era muito mais normal para o menino, mais comum, mais aprazível, de certa forma, tal, do que ter que passar por isso, sabendo as suas práticas, com violência visual. Né? Social. Passar. Isso aqui é mais questão de direitos humanos. Aí, uma imagem. Foi uma sociedade livre da lesbo-homofobia. Aí, imagem é isso aí. Vocês não viram? Menininho vestido usado plus size. Isso. Já viu essa reportagem? Bem, isso aconteceu na Alemanha. Já assinaram a lista? Eu não sei. Eu já veja só. Essa história aqui é de um homem que vivia em Berlim, na Alemanha, da Metrópole. Careca e cabeça. Certo? Ele vivia em Berlim. Teve que se mudar para outra cidade, lá na Alemanha. E isso levou o menino. Quando o menino entrou na escola, a escola de Berlim já estava acostumada. Mas quando ele foi para essa escola, o que aconteceu? Todos começaram a fazer chacota. Ah, você está estressado, faz unhas, faz. Aí a filha chegou chorando e o pai disse para ele: você não vai ajudar. Foi e vestiu saia. Eu não quero criar meu filho com essas ideias retrógradas do gênero. As pessoas vestiu saia. Aí o menino, quando os alunos faziam chacota com ele, eles dizem: vocês só não vestem saia dentro de casa, então os pais de vocês também não vestem saia. O meu deixa, de vocês não. E tudo com vontade de vestir. Não, necessariamente não. Não necessariamente não. Mas isso mostra o amor que vai ter e a educação que deve ser dada ao filho, ela tem que estar ali, os valores são mantidos. Mas também tem que ser dada com amor, com apoio. Por quê? O que acontece com muitos meninos? Crescem com desejos de homens, e